Olá pessoal, nós vamos começar agora a análise do livro intitulado Bechara para concursos, Enem, vestibular e todo tipo de prova de língua portuguesa. Nós vamos dividir a análise deste livro em várias aulas. Para cada aula nós vamos também disponibilizar exercícios com as correções em videoaulas também. E na aula de hoje nós vamos fazer a apresentação. Bem, pessoal, como em toda seleção, concurso público, nós temos algumas armadilhas espalhadas pelas questões. Vejamos algumas delas. É comum encontrarmos opções de respostas com palavras completamente includentes ou excludentes. Portanto, cuidado com as palavras exclusivamente, inclusive, sempre, nunca, pode e deve e também outras palavras semelhantes. Opções com palavras completamente includentes ou excludentes precisam ser vistas com muita cautela pelo candidato, porque, pelo fato de elas serem muito radicais, normalmente elas devem ser descartadas como a melhor opção de resposta. É o caso da opção B da seguinte questão que nós vamos ver. Ao afirmar que o autor se refere exclusivamente, a alternativa acaba eliminando qualquer possibilidade de exceção. E no texto da questão fica explícito que o fato ocorre muitas vezes. Vejamos. O texto é entre a palavra e o ouvido. Nossos ouvidos nos traem, muitas vezes, sobretudo quando decifram ou acham que decifram palavras ou expressões pela pura sonoridade. E aí vem um comando. É correto afirmar que, ao se valer da expressão, opção B, sobretudo quando decifram pela pura sonoridade, o autor se refere exclusivamente ao equívoco causado pela recepção dos sons. Com o uso de exclusivamente, nós temos aqui eliminada qualquer possibilidade de exceção, o que está incorreto. Outro ponto muito importante para a gente ter atenção é a seleção de alternativas semelhantes. Essa seleção pode induzir a resposta errada. Reparem no seguinte quadro, retirado de uma prova. Há aqui a seleção de conectores para a primeira lacuna. Esta seleção de conectores tenta induzir o candidato, que está inseguro, a pensar que o pronome relativo que, na mesma posição nas alternativas B e D, seja o mais adequado, já que ela aparece mais, né? Então, se há duas com essa opção, uma delas deve ser correta. Portanto, pessoal, é preciso ficar muito atento para não se deixar influenciar por esse tipo de armadilha. Outra armadilha, a opção de resposta com sequência numérica linear. Não é comum que uma das opções apresente a numeração com uma sequência tão linear, como por exemplo 1, 2, 3, 4 ou 4, 3, 2, 1. Mas também isso não é impossível. Por isso, o candidato deve analisar cada item com muito cuidado, a fim de não se deixar influenciar por fatores como este. Na questão a seguir, o gabarito seria a própria sequência linear. Vejamos. Tendo em vista as relações de sintaxe estabelecidas nas orações a seguir, relacione adequadamente as colunas, considerando os termos destacados. Aqui nós temos objeto direto, sujeito simples, adjunto adverbial e predicativo do sujeito. Na primeira, que os portugueses lhes davam, né? Então, que os portugueses davam a quem? Então, nós temos aqui o lhes, né, com a função de objeto indireto. Então, marca-se o 1. Na segunda, a noção de espaço público lá está muito presente. Então, a noção de espaço público está lá muito presente. Aqui nós temos um sujeito, né, um sujeito simples. Então, marca-se o 2. Cartas e e-mails ficaram pacientemente à nossa espera. Um adjunto adverbial, né? Ficaram pacientemente. Esse pacientemente é um adjunto adverbial. E, em primeiro lugar, eram novidade, coisa desconhecida por ali, né? Então, aqui, neste novidade, nós temos um predicativo do sujeito, né? Eram novidade, novidade sendo o predicativo do sujeito. E a sequência seria 1, 2, 3, 4. Né? Então, um candidato inseguro poderia pensar que essa sequência seria impossível em uma prova, 1, 2, 3, 4. Mas, sim, ela é
possível, por isso é importante você estar bastante atento. Pode ocorrer também, na totalidade da prova, a predominância de uma mesma resposta correta. Por exemplo, muitas letras C, ou pouca frequência de resposta com determinada letra. Por exemplo, a ausência de opção A no gabarito. Portanto, o melhor é confiar nos seus conhecimentos. Um ponto importante também que diz respeito a essas armadilhas é o uso de linguagem coloquial nas alternativas em lugar da norma padrão. Em nenhum momento se pode esquecer que a norma padrão é aquela exigida nos concursos. Portanto, aceitar a facilidade acenada pela linguagem coloquial leva o candidato a uma interpretação equivocada e, consequentemente, a escolha inadequada da resposta. A opção que contenha uma linguagem coloquial só deve ser marcada se o enunciado determinar isso. Opções com conteúdo subjetivo podem induzir o candidato a erro. Por isso que é muito importante a gente se ater ao que está no enunciado. No caso da questão que nós vamos ver a seguir, a relação estabelecida pela conjunção mas, com o sentido adversativo, indica oposição. E em ambas as ocorrências no texto, essa ideia é observada. A alternativa D, por exemplo, leva a uma interpretação subjetiva de que um aspecto possivelmente negativo vem seguido de um positivo. Isto não corresponde à função da conjunção mas, conforme o que foi pedido no enunciado. Vejamos. Em 3 de novembro de 1957, a cadela Laika se tornava o primeiro animal da Terra a ser colocado em órbita. A bordo da nave soviética Sputnik 2, ela morreu horas depois do lançamento, mas pôde entrar para a história da corrida espacial. Ela tinha uma proteção e eletrodos para monitorar seus sinais vitais. Os primeiros dados da telemetria mostraram que ela estava agitada, mas comia a ração. No texto, há duas ocorrências do vocábulo mas. Em ambos os casos, esse vocábulo, opção A, marca uma oposição entre dois segmentos. Correto, né? Então, no primeiro, ela morreu horas depois do lançamento, mas, então, apesar de ter morrido, ela entrou para a história. E no segundo, os primeiros dados da telemetria mostraram que ela estava agitada, mas comia a ração. Então, apesar de estar agitada, ela comia a ração. Então, nós temos aqui oposição entre dois segmentos. E a atenção que é dada à opção D. Né? A D não é o gabarito, mas por um aspecto subjetivo, né? E, é claro, tomando por base o conteúdo do texto, o item D nos traz, introduz um aspecto positivo, e de fato o mas vai introduzir, nesse caso aqui ele traz um aspecto positivo, como por exemplo, mas entrou para a história, mas comia a ração, então nós temos aqui um aspecto positivo, né? Após a citação de algo negativo. Então, no caso do primeiro mas, o algo negativo é o fato de ela ter morrido, e no segundo mas, o aspecto negativo é o de justamente ela estar agitada, né? Mas, em ambos os casos, o vocábulo mas não tem essa função, não introduz um aspecto positivo após a citação de algo negativo, porque isso aqui é um aspecto subjetivo, né? Não é a função do mas. O mas aqui é uma conjunção adversativa. Então, não importa o aspecto subjetivo aqui, ela é, nesse caso específico aqui do texto, uma conjunção adversativa, tá bom? Então, a opção D, ela apela para um aspecto subjetivo, né? Porque a gente, de fato, fica comovido, né, pelo fato de ela ter morrido, pelo fato de ela estar agitada, né? Isso é de fato algo negativo, mas não é a função do mas, fazer essa introdução, tá bom? Então, o gabarito nessa questão aqui é o A, mas a atenção dada aqui é a opção D, porque as pessoas poderiam marcar a opção D justamente pelo aspecto subjetivo. Então tem que ter muito cuidado. Enunciados que pedem a alternativa incorreta, é muito importante a gente ter atenção a isso, né? Com aquelas palavrinhas exceto, incorreta, não, né? Exemplo, a polissemia, que é a possibilidade de uma palavra ter mais de um sentido, ela vai estar presente em todas as frases abaixo,
exceto em, né? Então, nós vamos ter esses enunciados que pedem a alternativa incorreta. É muito importante a gente ter atenção a isso. Enunciados que especificam o tipo de alternativa correta ou incorreta. Também é um ponto muito importante. Por quê? Porque eles podem delimitar o aspecto correto ou incorreto. Então, por exemplo, considerada a norma padrão escrita no que se refere à regência verbal, a frase em que o trecho destacado está também formulado corretamente é, então vejam, quanto à regência verbal. Então a gente pode encontrar, por exemplo, aqui, né, alguns equívocos de pontuação, alguns equívocos de regência nominal, mas o foco é na regência verbal. Então, a gente pode encontrar um trecho destacado com equívocos de regência nominal, mas a regência verbal correta, né? Então, a gente marcaria esse item. Só que a pessoa ela pode perceber que há um problema de regência nominal e não marcar esse item. No entanto, o enunciado nos pede, né, para a gente ficar limitado à regência verbal. Então, é muito importante a gente prestar bastante atenção à especificação, tá bom? Então, enunciados que especificam o tipo de alternativa correta ou incorreta, seja em relação à regência, à acentuação, a concordância, tá bom? Então é importante a gente prestar bem atenção ao foco que o enunciado está dando. Enunciados que pedem que se assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para a falsa, nem sempre apresentam os dois tipos de assertivas. Ou seja, nós podemos encontrar todas falsas e todas verdadeiras, né? Exemplo. Um artigo de Markowski se intitula Oralidade e Ensino de Língua, uma questão pouco falada. Sobre a língua falada, assinale V para a verdadeira e F para a falsa. As aulas de língua falada não pretendem ensinar a falar, mas sim mostrar a imensa riqueza e variedade de usos da língua, verdadeiro. A língua falada não é um estudo autônomo, ela deve ser vista integradamente e na relação com a escrita, verdadeiro. Os estudos de língua falada permitem facilmente estudos de aspectos como a variação e a mudança, verdadeiro também. Então, todas as afirmativas são verdadeiras. Enunciados que pedem uma análise conforme o texto ou o autor. Então, nós temos enunciados como: o autor sugere que, o autor afirma que, tendo em vista as ideias do texto, de acordo com as ideias desenvolvidas no texto, em relação às estruturas linguísticas do texto. Então, muitas vezes, as opções nos trazem conteúdo que extrapolam aquilo que está no texto, né? Conteúdos, inclusive, do senso comum, né? Que a gente considera como sendo verdadeiros, né? Tomando por base o senso comum. Mas a gente deve se limitar ao que está no texto, tá bom? Ainda que o candidato discorde da opinião do texto, ou que haja entre as alternativas alguma que traga informação melhor e mais completa do que aquela que é dada pelo texto, esse candidato deve escolher a resposta que segue exatamente o que foi pedido no enunciado. Ou seja, que a resposta seja conforme o texto. Pode acontecer de o examinador colocar entre as alternativas conclusões equivocadas, distorcidas, generalizadas ou baseadas em apenas uma parte do texto. É preciso tomar muita atenção. Numa questão de interpretação de texto, muitas vezes mais de uma alternativa apresenta a informação correta, mas apenas uma delas atende exatamente aquilo que foi pedido no enunciado. Veja um exemplo. Com base em fatos históricos, o texto retrata o processo de adaptação pelo qual passou um tipo de brincadeira. Nesse sentido, conclui-se que as brincadeiras comportam, opção A, caráter competitivo, que se assemelha às suas origens, opção B, delimitação de regras que se perpetuam com o tempo, opção C, definição antecipada do número de grupos participantes, opção D, objetivo de aperfeiçoamento físico daqueles que a praticam, e a opção E, possibilidade de reinvenção no contexto em que é realizada.
Nesta questão, se a gente fazer a leitura do texto, todas as opções podem ser verdadeiras. Agora, analisando o texto, a gente percebe que só uma deve ser marcada. Riscar o chão para sair pulando é uma brincadeira que vem dos tempos do Império Romano. A amarelinha original tinha mais de 100 metros e era usada como treinamento militar. As crianças romanas, então, fizeram imitações reduzidas do campo utilizado pelos soldados e acrescentaram numeração nos quadrados que deveriam ser pulados. Hoje, as amarelinhas variam nos formatos geométricos e na quantidade de casas. As palavras céu e inferno podem ser escritas no começo e no final do desenho, que é marcado no chão com giz, tinta ou graveto. O texto explicita que a amarelinha foi modificada pelas crianças romanas para ser usada nas brincadeiras infantis, ou seja, no contexto diametralmente oposto àquele contexto dos soldados romanos. Então, a alternativa é a que melhor atende ao proposto no enunciado. Devemos prestar atenção também aos textos longos, que fazem com que o candidato desperdice tempo. As questões relativas aos textos às vezes dizem respeito a apenas uma parte dele. Ler o texto uma vez para tomar conhecimento do assunto completo é de fundamental importância, mas depois o candidato deve se concentrar no que está sendo pedido em cada questão. Focar a atenção no parágrafo indicado no enunciado da questão é um passo importante para não se distrair com o desenrolar do texto. Ok, pessoal? Então, nós vimos aqui nesta primeira aula, né, algumas armadilhas que podem estar presentes, né, e com certeza estarão nos exames que nós vamos fazer, né, nas seleções, nos concursos públicos. Né? Então, é muito importante a gente prestar bastante atenção a essas armadilhas. Ok, pessoal? Então, nós finalizamos aqui essa nossa primeira aula. Na próxima aula, nós vamos abordar os conceitos iniciais para os estudos da gramática em seleções, em concursos públicos, tá bom? Então é isso, bons estudos a todos e até a próxima.